Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite por meio da nossa prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante elevamos os pensamentos ao Senhor para lhe agradecer de coração, Mestre, a bênção da vida, da saúde, a oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de estarmos nessa casa para estudar e aprender o Evangelho. Agradecemos, Mestre, todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e lhe rogamos que nesse instante os nossos bondosos amigos e benfeitores possam nos ajudar, nos inspirar e nos assistir nos estudos da noite, de maneira a sermos inspirados, a falarmos com clareza, com objetividade, e que o Senhor nos ajude também na compreensão e na reflexão em torno do tempo. Lhe pedimos ainda que nos traga bênçãos de saúde e de paz, levando o amparo, a assistência, a proteção divina aos nossos lares, aos nossos entes queridos, bem como também, em especial, a todos aqueles que passam por sofrimentos nessa hora. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, a santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar, dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o item de número 17, intitulado A Piedade. E é uma mensagem ditada pelo Espírito de Miguel, da cidade de Bordeaux, no ano de 1862. E ela nos diz assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve penetrante suavidade que enche de júbilo o pálpito. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impede a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência
conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se é receio o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um Consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Conjugado, meus amigos, com esse trecho do Evangelho, nós temos a pergunta de número 642 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Passamos a palavra ao Gilvan para que ele dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Meus irmãos, estamos então estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, que trata da piedade, conjugada com a questão 642 do Livro dos Espíritos. E, de início, vamos contextualizar o estudo da piedade dentro desse capítulo 13. E, logo pelo título do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e também pelos próprios subtítulos que ao longo do capítulo vamos observando, é possível verificar que o capítulo 13 nos ensina a fazer o bem sem ostentação, a amparar, auxiliar, sem esperar retribuição, reconhecimento ou mesmo a gratidão por parte daquelas pessoas a quem ajudamos. Então, uma comparação que achamos interessante de fazer é que, se lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós aprendemos sobre a importância, a fundamental importância da caridade como condição absoluta para a nossa evolução e felicidade. Aqui no capítulo 13 nós vamos aprender como praticá-la. O 15 fala da importância, para nos dizer, olha, não é que a caridade é uma das condições principais, não, ela é a única, ela é absoluta. Por isso que é fora da caridade não há salvação. Então, vem então o capítulo 13 e nos fala, mas como que é que a gente vai praticar essa caridade? Né? E aqui então nós compreendemos as diversas maneiras de se exercitar a caridade, entendendo, né, qual que é a verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada, a caridade com o esquecimento de si mesmo, com a renúncia ao nosso ego, ao nosso interesse pessoal, o sacrifício do nosso tempo, das nossas forças, das nossas comodidades,
em benefício dos nossos irmãos. Então, nesse capítulo 13, vamos ver que todo ato de amor, puro e sincero, por mais pequeno que seja, ele é válido, ele é levado em conta, ele é importante. Tanto que é nesse capítulo que nós temos a passagem do óbolo da viúva, que Jesus deixa muito claro que aquela viúva, dando o pouquinho que ela deu, estava na verdade dando muito mais do que todos os outros que haviam derramado lá grande quantidade de ouro, de moedas. Então, meus irmãos, para Deus o que vale é a intenção. E nesse capítulo 13 que vamos compreender essas modalidades e formas de praticar a caridade. Temos então a caridade material, que cuida do corpo físico, e é muito importante porque o corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra, mas esse capítulo destaca de forma bem nítida a caridade moral, que é mais importante e mais difícil de se praticar, porque vai envolver ali um esforço da nossa parte no combate às nossas imperfeições, um esforço para exercitarmos a paciência, a tolerância, o perdão, porque é essa caridade que não está inacessível a ninguém. Por isso que ela é importante, porque imaginemos se para conseguir a felicidade, o progresso, a salvação fosse apenas a caridade material. E quem está numa situação de miséria, de dificuldade, não seria justo? A caridade moral, não. Todos podemos praticar. Até num leito de hospital, você pode ser gentil com o enfermeiro, você pode fazer uma prece para alguém. Então, é por isso que a caridade moral é muito importante e é destacada nesse capítulo. E nós fizemos então essas considerações iniciais para situar a piedade nessas reflexões sobre o amor e a caridade. E podemos então agora fazer um conceito, uma definição da piedade. A piedade, então, meus irmãos, é essa virtude que nos conduz a ter compaixão pelo sofrimento e pela dificuldade que alguém esteja passando. Ela então nos comove e nos faz vibrar intimamente no sentido de estender as mãos para ajudar aquela pessoa que está num momento difícil, num momento complicado. E que Deus nos colocou no nosso caminho exatamente para sermos instrumentos da sua vontade, no auxílio, no socorro daquele irmão. Então, meus irmãos, para entender o quanto que isso é sério e é importante, basta nós lembrarmos que se tem algo que nos nivela aqui no planeta Terra é a dor. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune do sofrimento, de dificuldade. Todos nós, se não estivermos passando nesse exato momento, em alguma fase da nossa vida, iremos ter obstáculos, dores, aflições. Porque o mundo é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui exatamente para isso, para sermos provados, para expiarmos nossas faltas. E Deus, então, para equilibrar a vida dentro da sua criação perfeita, estabeleceu suas leis. Leis que equilibram, então, harmoniam a tudo. Então, se por um lado tem a lei de causa e efeito, estabelecendo a justiça, tem também a solidariedade, a lei de solidariedade, a lei de sociedade, porque a justiça
sem misericórdia, sem compaixão, ela é esmagadora. Nenhum de nós suportaríamos o peso da justiça, o impacto daquilo que efetivamente nós teríamos que colher na integralidade se essa justiça fosse aplicada de imediato. Deus então tem esses mecanismos para que tudo funcione dentro de uma perfeição inacreditável. Então, se todos nós, somos devedores, em algum momento, nós estaremos também colhendo os frutos amargos do nosso passado. E nesse momento, meus irmãos, o que seria de nós se não houvesse benfeitores, se Jesus, se Deus, se os anjos que cumprem a vontade e auxiliam o Pai aqui na terra, coordenados por Jesus, vocês não viessem ao nosso amparo? Então, a piedade é, como diz aqui Miguel, a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ele começa essa mensagem muito bonita com essa frase, que é bastante interessante. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, irmã da caridade que vos conduz a Deus. Nós podemos interpretar essa frase num duplo sentido. A piedade faz com que esses seres que estão adiantados se compadeçam e venham ao nosso socorro, e nós, quando nos compadecemos e apiedamos de quem está em situação igual ou pior que a nossa, nós também ascendemos, nós também evoluímos, nós subimos degraus e nos tornamos anjos, instrumentos de Deus na vida daquele irmão. Então, é uma via de mão dupla, porque quis Deus assim, que quem está na frente ajude quem está na retaguarda. Ninguém está abandonado. E nesses momentos de dificuldade, todos nós precisamos de amparo, de auxílio. Prossegue então Miguel falando o seguinte: o sentimento mais apropriado a fazer que providais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade e à beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Nunca, portanto, abafei nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. E aí vem uma frase bem forte que diz o seguinte: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Mais na frente nós vamos voltar nessa frase aqui. E finaliza Miguel dizendo o seguinte: a piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, meus irmãos, olha que interessante, A piedade e a caridade são irmãs, elas andam de mãos dadas, juntas. É a piedade a precursora da caridade. Quando a gente ouve essa palavra, precursor, a gente lembra de quem? João Batista, que veio anunciar, preparar a chegada do Messias, de Jesus. Então a piedade exerce esse papel. Ela anuncia, ela prepara, o consolo, o amparo, o auxílio que virá logo em seguida. Ela é como se fosse uma antessala. A gente se comove com aquela situação e é impedido a agir. Então, meus irmãos, nós vamos ver no Evangelho Jesus, e não poderia ser diferente,
todo instante, ensinando e exemplificando a piedade. São diversos os trechos, os episódios no Evangelho, onde os evangelistas registram, e tendo se compadecido, ou foi tomado de compaixão. Essa expressão aparece em vários trechos do Evangelho, para nos mostrar a importância, a associação que existe entre a piedade e a caridade. São irmãs. Para os irmãos terem uma ideia, a título de exemplificação, separamos o seguinte trecho, lá em Mateus 9, versículos de 35 a 36, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Essa é a expressão que nós vamos encontrar em vários momentos no Evangelho, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, meus irmãos, até mesmo nas parábolas, eu fui tentar relacionar aonde tinha essa expressão e eu até desisti, porque está no Evangelho inteiro, em várias parábolas, sabe? Só podemos citar aqui algumas. A própria parábola do bom samaritano, lá tem Jesus narrando que o homem estava caído na estrada, passaram por ele, ele estava semi-morto, foi tomado de assalto e passaram por ele 2 religiosos, um sacerdote, um levita, e no entanto não se comoveram, passaram reto. O samaritano foi tomado de compaixão, parou e prestou toda a assistência para aquele homem. E eu achei interessante pegar a parábola dos credores e devedores como principal referência desse assunto, porque alguns estudiosos até chamam essa parábola de a parábola do credor incompassível. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no capítulo 11, item 3. Aqui, Jesus, usando como sempre da sua sabedoria, da sua pedagogia perfeita, nos mostra exatamente o que acontece, o que tem sido a realidade de todos nós, infelizmente. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma fortuna, é muito dinheiro, mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que lhes pertencesse, para pagamento da dívida. Isso aqui, meus irmãos, era uma realidade naquele tempo. O devedor muitas vezes era feito de escravo, era vendido para pagar, para quitar a sua dívida. Era algo comum, e Jesus utilizava das situações comuns, nas suas parábolas, exatamente para as pessoas entenderem com mais facilidade. Prossegue a parábola. O servidor, lançando-se aos pés, o conclamava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, olha a expressão aqui, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia ínfima perto do que ele devia e que foi perdoado pelo rei. O que ele fez? Segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro,
lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. A mesma frase que ele usou, né? Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque o pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade pelo seu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que pagasse tudo o que devia. Então, meus irmãos, Jesus, nessa parábola aqui, nos deixou uma grande lição do quanto que é perigoso, né, nós sermos impiedosos, né, com os nossos irmãos, porque muitos de nós temos sido exatamente esse personagem aqui. Recebemos da misericórdia divina inúmeras bênçãos, somos perdoados de nossas faltas, firmamos compromissos, fazemos promessas para voltar ao mundo e nos reajustarmos com a lei, né? Quitarmos nossas dívidas, fazermos o bem. No entanto, tão logo recebemos essa oportunidade maravilhosa, igual aconteceu na parábola, o que a gente faz aqui? Somos impiedosos, duros com os nossos irmãos. Fazemos exatamente o que o personagem aqui fez, né? Então, é uma grande lição que todos nós temos que guardar no coração para nos acautelarmos, não sermos egoístas, ingratos, como Jesus nos ensina nessa parábola, né? Recebemos diversos instrumentos, oportunidades, talentos, né? Não é para enterrarmos, desperdiçarmos, guardarmos só para nós, utilizarmos só no nosso benefício. Pelo contrário, né? É exatamente para espalharmos o bem, auxiliarmos os que estão à nossa volta, porque também nós somos incessantemente amparados e auxiliados pelo mais alto. A todo instante, nós continuamos cometendo erros, precisando, né, de ajuda e recebendo esse amparo, como o personagem recebeu aqui. Nós vamos virar as costas para aquele irmão que também está necessitado? Não é certo. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado para, ao deparar com uma situação dessa, de penúria material ou moral, de um irmão que está, né, no nosso caminho, nós não sermos indiferentes, não sermos duros, né, e usarmos muitas vezes um raciocínio frio e equivocado, que é aquele que muitas vezes, né, nós espíritas podemos acabar seguindo, no sentido de que, se a dor, a aflição é justa, e ela é, nós aprendemos isso com a doutrina, será que eu tenho que interferir na prova, na dor que o meu irmão está passando? Kardec teve essa dúvida e perguntou. Está lá no capítulo 5, que trata das aflições, item 27. Kardec perguntou para a espiritualidade: deve-se alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Temos que tomar muito cuidado para não entrar nesse raciocínio frio e equivocado. Olha, ele plantou, agora vai colher. Não.
olha qual que é a orientação da espiritualidade. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriu? Nós não sabemos, meus irmãos, se não é exatamente para esse motivo que nós estamos ali naquela situação, para ajudar, né? E muito provavelmente sim. Vamos ver o resto da resposta. Não digais, pois, quando virdes atingindo um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Olha que maravilha, meus irmãos. Então nós temos o dever de agir, de ajudar, de amparar. Se Deus nos colocou naquela situação, é exatamente para isso. Se não for possível, aí tudo bem, os desígnios de Deus, mas nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Por isso que na questão lida 642, a espiritualidade fala: olha, não fazer o bem já é um mal. Já é um mal. Bom, vamos então caminhando aqui para o final da nossa participação, né? Ressaltando então a gravidade dessa situação, né, meus irmãos, de fecharmos os olhos para a tristeza, para o desânimo, o desespero que nossos irmãos possam estar atravessando, e que nós ali, tendo condições de fazer algo, né, não agimos. Para finalizar, trouxemos uma página aqui do livro O Espírito da Verdade, de autoria por espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier, Valdo Vieira. A página é de Cair Barchupel, se chama Ser Compassivo, e ele diz assim: sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Olha que maravilha! Então, a piedade, ela quebra esses ciclos de dor, de sofrimento. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas da angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou desrespeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que nela despertam, sem o que se torna infrutífera. Isso aqui é importante. Então não adianta a gente se apiedar e ficar inerte, senão é infrutífero, né? Tocou seu coração, você sentiu ali aquela compaixão, né? Se enterneceu com a situação, faça alguma coisa, né? O mínimo que você fizer, assim como no óvulo da viúva, já é alguma coisa valiosa. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a divina providência estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente,
para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a amparar aqui, meus irmãos. O que acontece quando aquela frase forte, né? Aquela advertência do Miguel lá no 13. Temeis, né? Temei conservar-vos indiferentes quando puderem ser úteis. Por quê? Olha o que vai acontecer. A divina providência estatue que venhamos a experimentar a mesma dor para aprender, para nos sensibilizarmos e sentir na pele o que é aquilo, para poder nos solidarizarmos e sermos pessoas melhores. Então, prosseguindo aqui, Caio Bachutel, ele diz o seguinte: só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração, ou seja, a piedade, a compaixão, pelo devotamento e a solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhes o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Quando nós lemos essa frase aqui, recordamos de uma passagem do livro No Mundo Maior, onde o instrutor Calderaro diz assim para a Luísa: a maior alegria do céu é esvaziar o inferno. Então é isso aqui, deve-se à piedade dos anjos que descem lá para despovoar as zonas de purgação. São os anjos descendo, os benfeitores descendo as zonas de sofrimento para amparar e socorrer. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com moeda e abençoa com palavra os pedintes aos farrapos que somente são acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Ser compassivo. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, meus amigos, dando continuidade aqui no nosso estudo, hoje nós estamos estudando, conforme vimos até aqui, sobre a piedade. E, com o passar do tempo, a gente vai vendo como que é interessante, como que os estudos aqui do nosso querido solar ficam, de certa forma, conectados uns aos outros. Nós vamos observar isso em relação ao estudo do último sábado, por exemplo. Mas quando a gente fala na piedade, o que a gente observa em primeiro lugar? Nós vamos começar pelo fim da mensagem de Miguel, quando ele fala assim: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. O precursor é algo que vem o que, meus irmãos? Que vem antes, que antecede, que chega primeiro. Isso significa que, para que a caridade chegue, antes dela precisa existir o quê? A piedade.
O que seria piedade, então, num conceito, numa definição bem simples? É nós nos tocarmos pelo sofrimento alheio. É não ser indiferente à dor de quem está à nossa volta. O que faz essa indiferença? É a prevalência do egoísmo, do interesse pessoal. Eu paro e penso o seguinte: é só a gente lembrar da parábola do bom samaritano, que o Gilvan comentou aqui. O que aconteceu? Havia um homem lá caído na estrada. Havia sido assaltado, viajava de Jerusalém para Jericó. Os assaltantes pegaram, jogaram ele, feriram ele, levaram o que ele tinha e deixaram ele semi-morto à beira da estrada. Aí veio um sacerdote, viu ele, só que seguiu adiante. Por quê? Não teve piedade. Veio depois um levita e fez a mesma coisa. Tinha condições de ajudar, estava são, forte, tinha tempo. Não teve piedade e foi adiante. E aí veio o samaritano e sentiu o quê? Piedade. A partir do momento que ele teve piedade, que ele tocou-se pelo sofrimento alheio, teve a caridade. Então, meus irmãos, eu estava aqui refletindo enquanto o Gilvan falava, para a gente entender mais ou menos, fazer um paralelo aqui, que eu já ouvi uma vez, que é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar do triângulo do fogo, que é o seguinte: para um fogo acontecer, você tem que ter um comburente, o combustível e uma ignição. Ou seja, o combustível, o material inflamável, o comburente, que é a presença do oxigênio, ou seja, no ambiente de vácuo você não tem fogo, e a ignição, a fagulha, que faz o fogo acontecer. O que acontece então nos quadros da caridade? Nós temos o necessitado, quem precisa de ajuda, quem está sofrendo, e nós temos as pessoas que podem ajudar, como se fosse o comburente, o combustível. Só que o que vai fazer o bem acontecer? É a fagulha da piedade. Meu Deus, olha o que ele está passando. E se eu estivesse no lugar dele? E se fosse eu ali caído na beira da estrada? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Essa fagulha, esse estalo, tem que acontecer. Se não tem ele, ou seja, se a gente é indiferente diante dos sofrimentos, dos quadros de dor que estão diante de nós temos o necessitado, e quem pode ajudar é simplesmente o quê? O bem não acontece, porque não teve a fagulha, não teve a ignição. E o que faz então, meus amigos, muitas vezes esfriar em nós a piedade? É o sentimento, em parte dele, que a gente estudou no último sábado. A falta, às vezes, de indulgência com o sofrimento alheio. É tal como o Gilvan disse há pouco o seguinte: a pessoa está sofrendo e provocou o sofrimento. Né? Ele aprontou, está aí, está aí a consequência. Ou seja, eu então julgo meu irmão, avalio o que ele está passando segundo a minha ótica, sem penetrar ali nas causas da dor, da situação que ele viveu, sem conhecer às vezes o que ele passou, e sem indulgência, ou seja, a falta de indulgência, esfria o quê? A piedade. Eu apago a fagulha. Eu deixo de me apiedar, eu deixo de me colocar no lugar dele, eu deixo de sentir o que ele está passando e, portanto, eu não me disponho a ajudar. Por quê? Porque muitas vezes eu me deparei com o sofrimento e fiz um juízo daquilo que ele está passando. O que ele está passando, de fato, tem uma razão justa? Tem. Deus sabe daquilo que está acontecendo? Sabe. Deus permitiu? Também. Mas onde que está a diferença? A diferença está em nós, enquanto cristãos, o seguinte: mesmo sendo um sofrimento justo, permitido por Deus, Deus me pôs no caminho dessa pessoa. Eu não estou aqui à toa. Eu tenho condições de ajudar, eu tenho meios, eu tenho recursos, eu tenho tempo
saúde, então que eu ajude. Não é à toa que a gente viu essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é fantástica. Essa página minha aqui do Livro dos Espíritos, eu fiz até uma orelhinha dela aqui para ela ficar destacada. Porque olha só, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Ou seja, às vezes a gente ouve falar de alguém o seguinte: aquela pessoa ali não faz mal a ninguém. Eu nunca vi ele ofender ninguém, nunca vi ele dar prejuízo a ninguém, nunca vi ele pisar no pé de ninguém. Bom, será que isso só basta? Não fazer o mal? Aí vem a resposta. Ou seja, bastará não fazer o mal? Resposta: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, meus irmãos, existe o erro, nós responderemos o quê? Pela omissão. Se nós formos omissos, um dia nós seremos chamados a responder pela omissão. E a gente observa o seguinte, né? Como que as leis humanas, de certa forma, vão avançando na direção das leis divinas. Hoje em dia, se a gente chega com uma pessoa enferma, ou num quadro de urgência, de frente de um hospital, o que a lei nossa prevê para o profissional de saúde que não atenda aquela pessoa enferma ou num estado crítico que chega à porta? Omissão de socorro. Já existe, né, uma categoria penal para isso. A pessoa não pode se omitir a socorrer, a pelo menos prestar alguma assistência imediata e urgente que alguém precise. E nós, portanto, também responderemos pelas situações nas quais nós formos omissos. E essa instrução, meus amigos, não consta somente no Livro dos Espíritos. Na única carta que Tiago, o apóstolo Tiago Menor, escreveu, que é a epístola que leva o nome dele, que está no Novo Testamento, e vem depois das cartas de Paulo, nós vamos ver lá no capítulo 4, versículo 17, o seguinte, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, nós não podemos observar, sentir, ver o sofrimento alheio, reagir às vezes com uma frase de efeito, igual o Carlos Bachuta colocou aqui, né? Ah, coitadinho, meu Deus do céu, que coisa horrível, que coisa terrível. Mas o que você está fazendo? Não adianta só eu sentir piedade, eu tenho que agir em seguida. Eu tenho que tomar alguma atitude dentro daquilo que tiver ao meu alcance, dentro daquilo que eu puder fazer. Então, meus irmãos, para a gente entender agora como que indulgência e piedade caminham juntas, como que a falta de indulgência às vezes apaga ou extingue a piedade, e sem piedade nós não praticaremos o bem. Ou seja, é só a gente lembrar, é a fagulha, né? Na casa da gente, a gente tem um fogão, hoje em dia a maioria dos fogões, você põe ele na tomada. Para quê? Você tem o ar ali presente, você tem o gás que vem do botijão, mas um choquezinho é o necessário e indispensável para o quê? Para fazer a chama. É o choque da piedade. É você se tocar, é a fagulha da piedade. Ela te faz agir. Nós vamos ver aqui, então, uma lição presente em uma das obras de Irmão X, que é o livro Nos Acima. Essa página é intitulada Nas Hesitações de Pedro. Nós vamos ver aqui uma situação ocorrida com Pedro, e que envolve tanto a indulgência quanto a piedade diante de um quadro de muito sofrimento que o procurou. E é o seguinte: logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida as revelações do Pentecostes. Então, meus irmãos, a ocasião do Pentecostes ocorreu, que foi um fenômeno de mediunidade generalizada,
registrada lá nos primeiros dias após o desencarne, né, a volta do Cristo ao mundo espiritual, e foi algo que tocou muito os presentes, tal como o episódio dos 500 da Galileia, foi outro fato fantástico ocorrido. E o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçaram. Ou seja, então a casa do caminho já estava erguida, ali aquela casinha de Pedro, à beira do caminho que ligava, né, Jerusalém a Jope. As frentes de trabalho já existiam, a assistência às viúvas, aos órfãos, aos enfermos, aos obsidiados, aos famintos, etc. Quando então, naquela casa, chegou à sua porta uma infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa e em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. Então, tal como o quadro que nós relembramos aqui no último sábado, da mulher adulta, anônima do povo, eis que chega uma pecadora às portas da casa do caminho, e que inclusive já havia passado pela lapidação. Havia sido apedrejada, escapou com vida, e chegou lá em profundo desequilíbrio, na porta da casa do caminho. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. Então, muitas das senhoras, das mães ali se afastaram. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se naquelas circunstâncias, ou seja, como agir? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas infelizes. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscava o vaso da angústia dos excessivos gozos da vida? Então veja que interessante, meus irmãos, é exatamente o que a gente viu na citação que o Gilmar trouxe. Ora, ela estava naquela situação que ela mesma havia buscado. Aquilo que ela passou na praça pública, de sofrer o apedrejamento, as ofensas, a repulsa que a sociedade demonstrava por ela, as pessoas, foi algo que ela buscou voluntariamente. Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Então, meus irmãos, muitas vezes se apresentarão na nossa porta, na nossa vida, irmãos nossos que provocaram quadros de sofrimento muito difíceis. Aliás, todo o sofrimento que nós passamos foi provocado por nós mesmos. Dispunha-se Pedro a pedir àquela mulher que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Olha que interessante. Ficou em dúvida. Meu Deus, o que fazer? E aí Pedro tomou a primeira atitude correta. É o que a gente tem que fazer, meus amigos. Vem um dilema, vem uma situação difícil, vem uma dúvida de como agir. Como que nós vamos pedir inspiração e ajuda para resolver aquele dilema? Pedro fez o certo. Foi o quê? Foi orar. Foi pedir a Deus inspiração. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. Ou seja, não havia ali ainda na casa do caminho uma regra, um normativo, uma orientação de como agir naquela situação. Era algo inédito, era algo novo. O que ele resolveu fazer? Então eu preciso pedir a ajuda de Jesus. Preciso pedir um mestre para me orientar. O mestre lhe traria o recurso, a resposta. Buscar-lhe-ia por isso o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, ou seja, pediu a ela que esperasse um pouquinho, sob o apuro de pequena multidão que lhe observava as feridas,
É como se fosse um escândalo, né? Todo mundo fala, observando, cochichando, falando baixinho, olha lá. Você viu como é que ela chegou? Ah, mas também, né? Olha lá de onde ela veio, onde é que ela está. E por aí estava a conversa correndo, né? Bom, enquanto pequena multidão lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e pedia a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus. Jesus materializou na frente dele, cheio de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam em súplica. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Ou seja, como se Pedro pensasse o seguinte: tem que ser rápido e objetivo aqui, né? Não posso aqui ficar me delongando muito. Temos entrado uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, Senhor, inspira-me, o que farei? Jesus entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou. Vejam que interessante, né, meus irmãos? A responsabilidade de quem está à frente de uma tarefa. Tem momentos que essas pessoas passam por dilemas, situações difíceis, porque a decisão dele, o exemplo que ele deu, vai repercutir no todo, iria repercutir na própria instituição a qual ele estava diante, à frente, né? E aí ele falou com Jesus o seguinte: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? Para que eu vou receber? Para poder julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus respondeu: para esse fim, Pedro, permanecem na terra numerosos juízes. Não é para isso. Para fazer-lhes sentir a extensão dos erros, perguntou Simão chorando. Não, Pedro, respondeu Jesus. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesmo. Também não, Pedro. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo, ou seja, eu devo falar com ela o que ela vai colher, o que está esperando ela, né? Também não, Pedro. Neste labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça. Ou seja, Pedro era muito correto, era muito rigoroso, exemplificando simultaneamente com o amor que Jesus havia lhes deixado. Chorava soluçante, ignorando como prosseguir nas perguntas, mas Jesus dele se aproximou, iluminado e cheio de amor, de bondade. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam em abundância e esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã
infeliz e ajude-a a se reerguer. Não a lances em despenhadeiros mais profundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueça, Pedro, de que somos portadores da boa nova de salvação. Logo após, Jesus entrou em silêncio, diluindo-se a figura irradiante na claridade da hora vespertina. Jesus falou isso e fez o quê? Sumiu, desapareceu. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos escandalizados, espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedora. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Simão Pedro, com os olhos cheios de lágrimas, e concluiu: sou seu irmão. E Jesus nos ampara a todos. Seu irmão faz a festa. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de encontrarmos reunidos em nossa casa espiritual, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, enriquecendo aquilo que temos aprendido, e nessa noite fomos premiados com a piedade ligada à compaixão e à indulgência. Hoje sabemos que são essências da caridade. E cabe a nós, Senhor, conforme a doutrina tem nos esclarecido, colocá-las em prática no nosso dia a dia, dando uma resposta a Deus da nossa criação. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando o consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Lucas, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Vamos com Deus, meus irmãos. Tenhamos agora o início dos passos magnéticos a todos aqueles que desejarem. Beleza, né?